Foi a descoberta da presença de ouro na região da Serra do Mascate que atraiu os bandeirantes para essas bandas. Mas foi a exuberância da sua paisagem que batizou muitos anos depois o nome do município de Belo Vale. Belo Vale ainda transpira histórias de lutas e de glórias. Esse casarão, construído na década de 20, foi uma das mais suntuosas obras da cidade na época e se tornou a sede da primeira prefeitura municipal. Apesar da restauração recente, ela manteve as características tradicionais e ainda abriga um belo acervo de obras de artes, inclusive de artistas da terra. O poder público tombou o casarão como patrimônio municipal e depois, em 2017, iniciou o restauro desse casarão e hoje, na parte de cima, funciona o setor jurídico. Na parte de baixo, na frente, temos lojas de artesanato, que são pessoas de Belo Vale que fabricam e a gente expõe para eles e faz o comércio desses produtos. E também funciona o departamento de turismo aqui na parte de baixo do casarão também. O que é Belo Vale hoje para quem quiser visitar? Hoje Belo Vale é uma cidade histórica, né, que tem as 3 igrejas do século XVIII, né, temos também a Fazenda da Boa Esperança, que é de 1790, a presença do Museu do Escravo, que hoje é uma referência nacional, com muitas peças referentes à escravidão vivida aqui no Brasil, é único do gênero em todo o país. Temos o Forte das Casas Velhas, que é um local onde guardava-se pólvora também na Serra Tombado, a calçada que ligava Belo Vale à Estrada Real. Então, temos comunidades quilombolas, Chacrinha dos Pretos, que é uma comunidade quilombola que surgiu ainda no final da escravidão também, ainda se preserva toda a cultura negra, né, presente aqui no país, com as ruínas que também tem lá de o que foi uma fazenda. Então, Belo Vale é uma cidade com muitos atrativos e que recebe o turista de braços abertos para contar um pouco da história, não só local, mas também a parte que Belo Vale se insere no contexto nacional. Logo ali fica a Matriz de São Gonçalo, hoje também reformada depois de passar longo período sofrendo com a ação do tempo. Sua construção é de 1764, os altares em estilo clássico barroco, as imagens religiosas, até o badalar do sino. Tudo chama a atenção para todos os lados. Impossível não se retorcer para contemplar cada detalhe, como a pintura sacra no teto. A Fazenda Boa Esperança, tombada pelo IEFA, é também um atrativo do município, de encher os olhos. Exemplar da arquitetura rural mineira do final do século XVIII, segundo a tradição histórica, foram as mãos sofridas dos escravos que ergueram a fazenda. Essa história de sofrimento e dor é retratada no Museu dos Escravos, único dedicado ao tema no país. O lugar reproduz a luxuosidade da Casa Grande em contraste com a senzala. Com arquitetura clássica, imagens, diversas esculturas, pratarias e porcelanas luxuosas, nos leva ao cenário tradicional da vida dos senhores de escravos daquele tempo. Nos fundos do casarão foi reproduzida a senzala e ainda exposto um pelourinho. É aqui que a viagem no tempo provoca um nó na garganta. Aqui a gente tem também peças que são de castigo, que são originais. A gente não tem a descrição porque o museu é 100% doação. Então, Belo Vale, com seus 347 anos, ele também retrata essa história da escravidão dentro do Brasil. E aqui a gente teve a graça de receber, onde a gente fala que tem 2 tipos de castigo. Os de madeira, para escravos que tinham o hábito de roubar, e também, no caso, os de ferro, para escravos que tinham o hábito de fugir. E também, para não esquecer, nós temos um túmulo onde foi encontrado um escravo desconhecido na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro. Esse escravo ele teve 3 possibilidades de estar no meio dessa igreja. Porque antigamente vendia-se as indulgências e escravos não tinham dinheiro para comprar esse espaço. Então ele construiu a igreja, é uma possibilidade, ou teve um bom patrão para comprar esse espaço, ou simplesmente roubou pedras preciosas para poder ser considerado cristão. É impossível não refletir sobre os profundos impactos da escravidão na história brasileira e nas nossas feridas sociais até hoje, quando a gente se depara com esses artigos que eram usados no contexto da escravidão, principalmente para se castigar os negros. Essa máscara, por exemplo, impedia que eles se alimentassem. As escravas que atuavam nas cozinhas, por exemplo, não podiam comer antes dos senhores. Os escravos na mineração eram impedidos de ingerir as pedras preciosas que eles tanto cobiçavam para poder comprar a própria liberdade.
Outra forma de castigo era esse chamado tamanco do suplício. Ele tem uma espécie de cravo que era cravado no pé do escravo quando ele fazia pressão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Visitar o Museu dos Escravos é um mergulho na história do país, fundamental para entender as bases mais profundas das nossas feridas e injustiças sociais. Mas apesar do peso que carrega essa história, banhada de sofrimento e dor, o Museu dos Escravos também pode passar uma mensagem de esperança. Um dia, seres humanos foram tratados como mercadoria, e isso era normal. Acabar com a escravidão exigiu muita luta, houve muita resistência. Hoje, escravidão é algo inadmissível. Então, o mundo está em constante transformação. Nós fazemos parte dela. Sempre haverá resistência, medo da mudança, mas um mundo mais justo, pacífico, sem tantas desigualdades sociais é possível. Basta que essa ideia seja acolhida nas mentes e nos nossos corações.